superar as dificuldades, né, de tempo, de muito trabalho. Esse ano de 2025 foi um ano bem difícil, né, bem complicado para todos nós, somente no segmento de cooperativa de crédito, instituição financeira como um todo, penou bastante com relação a esse ano de 2025. A gente espera que 2026 venha diferente, apesar de não ser tão otimista assim. Eu acho que 2026 ainda vai ser bem carregado de bastante dificuldades, bastante implementações, bastante modificações, mas, ao mesmo tempo, como a gente estava falando antes aqui num bate-papo, serve um pouco de aprendizado, e com essas dificuldades é que vão surgindo, na verdade, ideias e modos, né, de trabalho, modos de operação que visam facilitar. Essa ferramenta que a gente vai apresentar agora, ela tem justamente esse intuito, né? As informações hoje em dia, a nível de Banco Central, Receita Federal, etc., são muito constantes na nossa vida, são muito presentes na nossa vida. Hoje em dia, a gente está mandando informações para o Banco Central diariamente, né? Uma inovação aí do Banco Central, mas agora está ficando apertado e você acaba se vendo numa situação difícil. Muitas instituições, muitas cooperativas possuem contingentes pequenos, o que torna mais complexo, torna mais difícil. Você tem funcionário, às vezes, afastado, você tem funcionário, às vezes, está de férias, e torna a coisa cada vez mais complexa de se controlar. Então, nós tivemos a ideia de utilizar um recurso que já era presente junto ao Banco Central, que é a informação de transmissão e recepção de arquivos, mas de uma maneira um pouquinho diferente, né? A ideia é que a gente consiga, através dessa ferramenta, quer dizer, vocês consigam, através dessa ferramenta, que está integrada ao sistema, fazer um controle, um monitoramento melhor do que você transmite e o que você recebe junto ao Banco Central, tá? Eu vou começar apresentando aqui, para que vocês possam acompanhar. Gente, qualquer momento que tiver alguma dúvida, vocês estão conseguindo visualizar? Sim. Sim? Sim. Eu também só vejo aqui um pedacinho, né? Então, eu não estou transmitindo a reunião, então eu acabo só vendo um pedacinho. Então, como eu ia dizendo, essa ferramenta, o SCCSTA, ele está integrado ao sistema de vocês, e ele serve fundamentalmente para um melhor controle e gerenciamento das informações que você transmite, né, junto ao Banco Central e recebe junto ao Banco Central. Como é que isso funciona? Vamos lá. Primeiro, vamos entender o que é a ferramenta. Tá? A ferramenta é simplesmente um módulo, como eu já disse, para envio e recepção e monitoramento de arquivos que são transicionados entre vocês, entre a instituição e o Banco Central, que vocês atualmente fazem, né, através do STA Web, né, que é a ferramenta oficial do Banco Central de transmissão de arquivos. Com ele é possível enviar, receber e consultar, né, qualquer tipo de documento ou qualquer tipo de protocolo que você tenha enviado através do STA. E, principalmente, que é a principal diferencial aqui da ferramenta, é que você pode ser informado diretamente no seu WhatsApp com qualquer mudança que esse protocolo, com esse arquivo que você enviou, aconteça no Banco Central. A gente sabe o quanto é complexo a distribuição e processamento de arquivos junto ao Banco Central, e muitas vezes esse monitoramento se torna eu vou ser até ousado na palavra, ineficaz, né? Porque muitas vezes você tem que ficar lá monitorando se o seu arquivo foi recepcionado, se foi processado, se foi aceito, se vem questionamento, se não vem questionamento. Isso é uma tarefa complexa, porque você acaba dispensando um tempo enorme. Há um tempo atrás, eu assisti uma palestra de um especialista em tecnologia, e ele mencionava isso, né? Os pequenos segundos que você tem do dia, que você dedica, que você é obrigado a dedicar a alguma tarefa, que somam-se ao longo do dia. Quando chega ao final do ano, quanto tempo de vida você perdeu, né? Então, a ideia aqui é justamente você minimizar esse tempo de operação em que você hoje tem que mandar e tem que ficar monitorando os arquivos que você transmite. E ele é integrado ao SCC32, ou, eventualmente, se alguma instituição tiver interesse, ou algum responsável tem interesse, ele pode ser adquirido separadamente, porque ele é um módulo, embora esteja lá integrado ao sistema,
ele é um módulo completamente isolado. Bom, quais são as principais vantagens dele, né? O melhor controle, evidente, porque todos os arquivos que você envia, né, ficam arquivados com seus respectivos protocolos e seus status na base de dados do sistema. Quer dizer, você passa a ter um controle melhor da documentação que você manda e recebe junto ao Banco Central. Você não usa a sua senha de acesso, de credenciais de acesso ao STA, você já registra esse acesso direto no módulo, e você não fica colocando toda hora. Quem utiliza muito as ferramentas junto ao Banco Central sabe que é um meio que transtorno essa coisa de validade da senha expirar e ou mesmo até você ficar tentando, pensa que trocou a senha, pensa que fez uma modificação e não trocou, se engana, esquece. A gente sabe o quanto é complexo isso e acaba bloqueando a sua senha, né? Acaba trazendo algum problema de acesso, tendo que pedir para liberar, etc. Isso não acontece no STA. E o monitoramento automático, como eu falei, que ele vai monitorar o que você envia através dele, né? Há a possibilidade também de você inserir protocolos que você enviou fora dele, mas ele vai monitorar para você e vai olhar essa estatística desses arquivos, status desses arquivos, 3 vezes por dia, dos seus arquivos que você envia nos últimos 15 dias, tá? Então, a gente sabe que muitas vezes o Banco Central demora para dar respostas, às vezes os processamentos são demorados, então a gente está estipulando, por enquanto, um período de monitoramento de 15 dias. E de forma que, se você manda um arquivo hoje, ele não se modifica hoje, mas daqui a uma semana houver alguma mudança no status desse protocolo, você vai ser informado via WhatsApp. Tá? E um outro recurso também que ele faz é que, à medida que você tem a sua senha de credencial, que está sendo utilizada dentro da ferramenta, próxima de expirar, com a média de 5 dias, você passa a ser informado automaticamente para que você possa fazer a substituição da senha e não ter o seu acesso bloqueado. Para a gente entender melhor, como é que é o fluxo hoje do STA do Banco Central? Tá? A instituição financeira transmite os seus arquivos para a plataforma do STA, para a plataforma, ele verifica a integridade, a base da transmissão, inicialmente, é uma verificação de integridade. Muita gente deve ter percebido que ele calcula um hash, ele lê o arquivo inteiro e faz uma conta, vamos dizer assim, matemática, para entender se aquele arquivo está válido ou não está válido, e com isso ele vai validar a integridade desse arquivo. Validada a primeira etapa, ele faz a distribuição para o Banco Central, onde são destinados, dependendo do tipo de arquivo, os subsistemas, né? Os sistemas que são relacionados aos departamentos, que vão processar aquela informação e armazenar, se for o caso, ou até criticar. Esses subsistemas, eles são separados, eles são segregados e possuem ritmos de processamento diferentes. A função do STA, nesse caso, é apenas a verificação dessa integridade e distribuição entre esses subsistemas do Banco Central. Após isso acontecer, esses subsistemas retornam a informação para o STA. Só que essa busca dessa informação através do STA Web é integralmente manual, ou seja, você tem que acessar a plataforma do STA Web, verificar o seu protocolo para entender se aquele arquivo foi processado, se foi aceito. Aí vem os antigos prints de tela para comprovar que está lá gerado, aceito, para você ter um registro. A ideia é a gente automatizar isso. Então, quais são as desvantagens desse processo? O acesso por navegador, que é sujeito a problemas de incompatibilidades, etc. Quer dizer, a gente sabe que hoje, muitas vezes, você vai acessar um site e esse site acaba tendo algum problema de compatibilidade com o seu navegador, trava, etc. Isso não acontece aqui. Necessidade de logon a cada acesso com bloqueios por tentativas incorretas, que esse é também uma dificuldade que a gente percebe por relatos aqui de terceiros. Necessidade de acompanhamento manual do status dos protocolos, né, que é um grande problema, na verdade, operacional. E existe controle manual de protocolos e arquivos enviados, ou seja, você faz o seu controle. Em geral, as pessoas usam suas planilhas, usam prints, registram, fazem todo esse procedimento de uma maneira manual. O que muda com o fluxo do SCC-STA? Da mesma forma,
a instituição vai produzir o arquivo, enviar o arquivo através do SCC-STA, o SCC-STA vai verificar a integridade dele junto ao STA, junto ao próprio Banco Central, e vai fazer o mesmo caminho. Você vai fazer a transmissão e vai fazer o mesmo caminho de divisão desses arquivos para os seus subsistemas, né, do Banco Central. E o retorno dessa operação, é o que principalmente muda, passa a ser automático pelo monitoramento do módulo do SCC-STA. Tá? Então, ele vai verificar 3 vezes por dia em horários programados. A gente está programando horários em torno de 10 da manhã, 2 da tarde e 6 horas da noite. Então, o próprio módulo vai verificar as informações e fazer essa busca e trazer a informação para cá. E, consequentemente, se alguma coisa mudou em relação ao que você enviou para o Banco Central, os usuários cadastrados na plataforma vão estar sendo avisados via WhatsApp. Então, você vai receber lá uma mensagem: olha aqui, fulano, seus protocolos tais, tiveram alteração e qual é o status atual de cada um desses protocolos. Tá bom? Quais são as vantagens disso? O acesso é diretamente pelo SCC-32. Ele não necessita de logon, que é justamente a posição inversa do que eu falei anteriormente, né? Realiza o acompanhamento dos estados dos protocolos de forma automática, que é o que eu estou mencionando aqui. Envia mensagens aos usuários indicados sempre que algo mudar. E a base de dados completa, né, das informações de envio e recebimento de protocolos. Então, você passa a ter um controle muito melhor em relação a tudo que você manda e tudo que você quer receber também. Agora, vamos ver aqui na prática. Eu vou trazer aqui a versão de um local. Vou logar aqui no sistema. E vou mostrar na prática como é que isso funciona. Embora, né, claro, os clientes da Baseline foram todos, né, o manual de operação foi enviado por e-mail essa semana, se não me engano, semana passada, já contendo, né, passo a passo do que precisa ser feito, procedimentos, etc. Muita gente já deve ter reparado que na tela principal do sistema agora tem esse íconezinho aqui. Só para lembrar, esses outros ícones aqui são outras ferramentas que nós lançamos ao longo desse ano. A integração com o ChatGPT, o armazenamento de documentos e agora o SCC-STA. Na medida que outras operações, né, que são chamados módulos, né, isolados, os anexos do sistema vão sendo criados, eles vão sendo dispostos aqui. Eu acessando aqui, eu venho para essa tela. São abas, e cada uma delas tem uma função que, inclusive, está descrito aí no manual. A primeira coisa que precisa ser feita é aqui nessa aba de parâmetros. Aí eu já recebi perguntas do tipo: então, por que ela não é a primeira aba? Ela não é a primeira aba porque você geralmente vai fazer isso uma única vez. Você não vai ficar fazendo isso o tempo todo. Tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é informar que o seu usuário STA, sua credencial de acesso ao módulo do STA, lembrando bem que o acesso ao STA, ele precisa estar definido, né, junto ao Altran, né, você precisa estar com acesso ao STA, a sua senha, e em que ambiente você vai trabalhar, se é homologação ou se é produção. Tá? Então, quem quiser apenas fazer testes, quem quiser apenas fazer, vamos ver como é que funciona, vamos testar aqui o funcionamento, pode se credenciar junto ao STA homologação e realizar a operação completa de envio e transmissão. É claro, é evidente, não tem os efeitos práticos de transmissão, então tem que se tomar cuidado com isso quando se for usar de fato na prática, se você está realmente utilizando o modo de produção ou não. Então, aqui você faz essa informação e você vai clicar em atualizar. Como é que eu sei se eu, né, informei isso aqui certo? Eu posso usar essa opção aqui, ó, consultar a validade de senha. Quando eu faço isso, ele traz um pequeno XMLzinho aqui, ó, contendo a validade da senha desse usuário. Aqui, no finalzinho está aqui, 19 dias. Tá? Então, ele está mostrando para você que esse usuário é um usuário realmente credenciado
ao acesso ao STA e está correta a senha, correta a credencial e está dentro da validade para utilizar a ferramenta. A outra parte dessa mesma aba é você cadastrar quem são os usuários do sistema que vão passar a receber o monitoramento. Então, o que você faz aqui? Você escolhe, os usuários precisam estar cadastrados no SCC, tá? Nesse módulo integrado. No caso, no módulo não integrado, você tem uma aba só de usuários, tem uma parte só de usuários, mas aqui você vai cadastrar o usuário que você deseja e aqui você vai informar o telefone da pessoa e vai mandar adicionar. Então, eu posso adicionar quantos usuários eu desejar. Ou seja, eu posso mandar aqui para várias pessoas. Né? Vou mudar aqui o telefone, aqui, botar um número diferente, só para poder fazer. Tá? E eu posso fazer isso. É claro que, evidente, que esse telefone, né, como eu falei, o envio da informação é via WhatsApp. Então, é claro que esse telefone precisa ter um WhatsApp ativo. Tá bom? Não recomendo utilizar o WhatsApp de robôs, né? Utilizar os WhatsApps que existem, que tem respostas automatizadas, né? Ou seja, muitas vezes a pessoa tem lá suas respostas automatizadas e o que vai acontecer é que você vai receber essas mensagens e nesse caso, o robô vai acabar respondendo para cá, mas não vai ter nenhum efeito prático aqui, não. Só para que você não tenha a informação distorcida no meio de uma conversa de um robô, tá bom? Bom, aí, vindo aqui para as outras abas, no manual está escrito direitinho, mas só para demonstrar mais facilmente, eu tenho aqui alguns recursos. Por exemplo, enviar, consultar, atualização e arquivos disponíveis. Cada uma dessas abas tem a sua finalidade. Enviar, obviamente, eu vou enviar um arquivo, vou enviar um documento para o banco. Consultar é onde eu posso consultar o status do que eu já peguei ou mesmo do que eu estou novamente consultar o status junto ao Banco Central, atualizar essa informação junto ao Banco Central. Atualização, isso ainda vai ser colocado em prática, que apesar de já estar, né, aqui em vigor, mas já é uma programação que vai acontecer só depois, porque a gente depende de um pouquinho, analisar um pouco as infraestruturas de cada local, por causa das questões físicas, é a atualização direta do validador do 3040, do 3044 do Banco Central. Ele vai lá no site do Banco Central, pega esse validador, instala na máquina para realizar os procedimentos de validação direto pelo sistema. Quer dizer, o sistema vai passar a validar os documentos automaticamente e gerar. Mas isso tem alguns probleminhas técnicos em relação a ambientes físicos. Precisa ser visto Java, precisa ser visto umas coisas, então a gente deixou um pouquinho para depois. E arquivos disponíveis, né, parâmetros eu já falei, arquivos disponíveis é a consulta do que está disponível para você resgatar junto ao Banco Central. Então, vou dar um exemplo aqui. Vou pegar um arquivo aqui qualquer, aqui eu escolhi o tipo do arquivo, aqui são os tipos de arquivos disponíveis para envio ao Banco Central. Vou pegar um 3044, por exemplo. Vou aqui nessa parte aqui de baixo e vou selecionar um arquivo 3044. É importante dizer que o arquivo já tem que estar da forma como ele vai ser transmitido. Tá? A gente tem arquivos que precisam ser validados anteriormente, né? Precisam estar em formato JSON, outros XML, outros precisam estar no seu formato original TXT. O arquivo já tem que estar no formato a ser transmitido. Como eu disse, esse módulo ele é exclusivo para a transmissão de arquivos. Essa questão do envio automático é uma questão também que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, mas só para deixar claro que a gente, por enquanto, está deixando o envio do sistema dos arquivos para você realizar o envio, você vai selecionar o arquivo, você vai fazer essa operação. Mas na medida que a cooperativa, na medida que a instituição se sentir segura nesse processo, ela tiver segurança nesse processo, ela pode pedir para a gente para que, ao gerar o arquivo, a ela realizar o procedimento do arquivo, o sistema possa fazer já a transmissão de maneira automática, sem que ela tenha que vir para cá, para o módulo do STA, para realizar a operação. Tá? Então, assim, no primeiro momento, eu sugiro que vocês utilizem da forma tradicional e verifiquem se tudo está de acordo com o que vocês querem, o que vocês pretendem, se está sendo útil, se não está sendo útil. E, no segundo momento, se sentindo seguro com a plataforma, com a operação em si, solicitem para a gente quais, né, se todos, ou se quais arquivos especificamente, que você deseja que, ao gerar,
o próprio sistema vai fazer a compactação dele aqui e vai gerar a transmissão para o Banco Central, gerando o protocolo de envio. Então, aqui eu vou selecionar o arquivo e vou clicar em enviar. Pronto. O envio é muito rápido, tá? A transmissão, eu me atrevo a dizer que é mais rápida do que pelo próprio STA Web. Então, aqui eu tenho, ele confere, ele faz todo o procedimento, o ambiente que eu estou usando, o arquivo que eu estou mandando, o resto do arquivo, o protocolo, arquivo recebido e o final aqui, o protocolo que foi recepcionado. Então, se eu tiver qualquer tipo de problema, ou seja, eu estou sem internet, não vou conseguir resolver, não vou conseguir fazer, você vai ser avisado exatamente nesse momento. Quer dizer, ele não conseguiu transmitir, ou o Banco Central não recepcionou esse arquivo por alguma forma, isso vai ser automaticamente avisado a você aqui nesse histórico. Você pode imprimir isso aqui e guardar, se quiser, mas sabendo que essa informação aqui ela já foi para a base de dados do sistema. Então, ela já está registrada, o envio desse arquivo aqui já está registrado. Tá? Então, você já passa a ter, de imediato, um controle sobre o que você está enviando. Como é que eu posso saber disso? Eu posso vir aqui, na outra aba, consultar, posso especificar um período, para ficar mais fácil aqui, eu vou botar um período de 27/11/2025, para não ter muita coisa para olhar, e eu vou mandar consultar. Bom, está aqui o protocolo que eu enviei. Protocolo, documento, a data de envio, quem foi o usuário STA que utilizou, quem foi o usuário do sistema e qual é a situação dele. Essa situação enviada é a situação que eu acabei de gerar, ou seja, eu acabei de enviar o arquivo. Eu não sei ainda se esse arquivo está processado pelo banco, se esse arquivo está aceito, se esse arquivo não está de alguma maneira. Então, eu posso, aqui, se eu quiser, após ter feito a consulta, essa consulta ela tem múltiplos filtros. Eu posso consultar qualquer período, posso consultar qualquer protocolo ou qualquer informação de tipo de arquivo que eu queira. Tá? Eu posso mudar aqui e colocar período de tanto a tanto, tipo de arquivo, os filtros são múltiplos. Então, eu posso fazer essa consulta aqui e aqui agora eu posso mandar o Banco Central, vai fazer uma atualização para mim. Eu vou lá e vou consultar como é que está esse arquivo. Atualizar. Pronto. Olha só. Eu tenho aqui agora a informação que ele foi entregue para o destinatário, que é a informação de praxe do STA. E aí aqui eu tenho todo o histórico do andamento desse arquivo. Eu vejo aqui embaixo tudo o que aconteceu com ele. Arquivo recebido pelo Bacen, a data, a hora do processamento, o protocolo, aqui o destinatário, a empresa que utilizou, etc. E aí, com isso, eu passo a ter essa informação. E é aqui que é o grande lance. Mesmo que eu não faça isso aqui, que eu vá consultar cada vez que eu envio, o robô do STA ele vai processar 3 vezes por dia todos os protocolos que eu enviei, vai fazer a atualização desse status e, se alguma coisa mudou, ele vai avisar você. Então, você não precisa ficar monitorando. Quer dizer, no primeiro momento ele foi entregue, depois ele foi rejeitado, ou depois ele foi aceito, por exemplo. Você não precisa ficar ali controlando aquilo dia a dia. Você vai mandar, deixa quieto lá, recebeu o protocolo e, na sequência, naquele momento, o robô do STA vai procurar esses protocolos que você enviou nos últimos 15 dias e, se alguma coisa mudou, ele vai passar a te informar via WhatsApp. Tá? Além dos arquivos que eu envio diretamente por aqui, eu posso consultar um protocolo específico. Eu posso informar aqui um protocolo, vou botar aqui consulta protocolo, né? Eu vou botar aqui o número do protocolo, e aí nessa consulta do protocolo, ele vai me perguntar no final se eu quero inserir, se esse não for um protocolo, na verdade, que eu já havia, né, cadastrado, já havia feito, né? Eu vou informar aqui o protocolo, fazer a consulta, e ele simplesmente não mudou nada, porque eu estou consultando, evidentemente, o mesmo protocolo. Mas aqui ele vai trazer para mim a informação do protocolo que eu consultei. Se for um protocolo que você enviou por fora, ou seja, não foi enviado via o SCC-STA, ele vai te fazer a pergunta se você quer incluir, a partir daquele momento, o protocolo na lista de monitoramento ou não. Então, se você disser que sim, eu quero, você pode pegar um protocolo que você enviou por fora, eu esqueci, não enviei pelo sistema, não tem problema. Você pode vir aqui,
inserir esse protocolo, tá? É claro que ele não vai ter certas informações que são coletadas no momento do envio pelo SCCSTA, como o nome do usuário que cadastrou, etc., mas ele vai ter lá a informação do envio e vai te mandar vai mandar um monitoramento para você, como os demais. Quer dizer, você passa a ter o monitoramento todo por ali. Tá? Nessa parte aqui de arquivos disponíveis, eu posso ter aqui uma visão de tudo que está disponível para eu baixar. Aqui, ó. São os arquivos que estão disponíveis, né? Quando você consulta lá no Banco Central, no STA, você tem arquivos disponíveis. Então, você tem lá muita coisa relacionada a Bacenjude, muita coisa relacionada a outras informações que muitas vezes não tem a ver com você, mas na medida que você identifica, e você pode filtrar aqui, tá? Por exemplo, eu quero 4010, eu não tenho aqui dada nesse período, 4010. Vamos botar aqui um período maior, tá? Consulto, filtrar. Bom, tá aqui. Eu tenho aqui, são 4010, eu escolhi o tipo de arquivo, então eu estou filtrando aqui o tipo, que são só arquivos de recepção, arquivos pendentes de recepção, arquivos recebidos, 4010. O que eu posso fazer aqui nesse momento? Eu posso pegar, inclusive um que já foi recebido, por exemplo, clicar 2 vezes aqui, e ele vai trazer para você, para dentro de uma pasta que está programada aqui, dentro do sistema de vocês, STA, o arquivo do protocolo, daquele arquivo que você está para recepcionar, e vai mudar o status dele aqui para recebido. Se eu quiser ver esses arquivos, eu posso ir por fora pelo Explorer do Windows normal, como posso simplesmente clicar aqui, está abrindo aqui na minha outra tela. Tá? Eu tenho aqui os arquivos, e esse aqui deve ser o que eu acabei de baixar. Abrindo aqui em algum lugar aqui. De vez em quando você quer abrir outro lugar. Ok. Ah, está aqui. São muitas telas. Então, ele aqui está abrindo a crítica, a informação que veio de errado nesse protocolo lá que estava pronto para ser recepcionado no Banco Central. Tá? Então, aqui eu consigo manter, cada vez que eu faço isso, essas informações aqui, elas ficam na base de dados. Ou seja, mesmo que o próprio Banco Central remova essa informação de dentro do STA, essa informação continua na sua base de dados. Quando você faz isso aqui, você traz a informação para dentro da tua base, gerando um melhor controle de informações, tá bom? Então, mesmo que eu tenha recebido, mesmo que tenha passado, sei lá, o tempo lá de prescrição dos arquivos do Banco Central, que também é bem longo, mas você pode ter essas informações a partir de agora aqui. E essa questão de resgatar os arquivos disponíveis, ela não tem tempo certo no momento. Quer dizer, eu posso dizer aqui que eu quero consultar todos desde 2024, por exemplo. Então, eu tenho todos os arquivos aqui, separados por tipo, que eu posso filtrar, separados por cada uma das classificações. Aqui só aparece os que existem, tá? Então, eu estou filtrando aqui, você vê que isso aqui é um ambiente de teste, então não tem tanta coisa. Mas, por exemplo, aqui eu quero risco de crédito. Então, eu vou filtrar exatamente os arquivos que eu tenho e posso verificar. Aqui foi em fevereiro de 2025, então eu tenho toda essa movimentação arquivada aqui dentro. E eu posso daqui, então, baixar novamente esse arquivo diretamente e com a facilidade. Eu não tenho que entrar na página do Banco Central, eu não tenho que me logar lá. Eu posso fazer isso aqui direto do sistema, eu estou aqui dentro do sistema para fazer isso. Então, eu não tenho que ficar saindo, voltando. Às vezes eu quero analisar uma coisa dentro do sistema e, em relação ao que eu mandei, o que eu recepcionei, e aí, com isso, eu posso ter um acesso muito mais rápido do que eu teria se eu tivesse que logar por fora, ver acesso, cadê a senha, não lembro dela. A gente sabe como é que são essas coisas no dia a dia das pessoas. E aí, aqui, como eu falei, na atualização, se eu clicar aqui, ele vai dizer que não está disponível, vai estar disponível em breve, mas ele vai lá no site do banco, lá na versão do validador do 3040 e 3044, a gente está estudando a forma dos demais validadores ainda, né, dos outros validadores que são utilizados também, né, porque alguns arquivos, como vocês sabem, precisam ser validados antes, e dá para realizar essa operação também de uma maneira unificada. No momento, a gente não está disponibilizando, como eu disse, por causa da questão de algumas infraestruturas mais antigas, você vai acabar gerando
um problema para a instituição, achando que está atualizado, não está, então a gente quer garantir que esse procedimento seja feito com segurança, tá bom? Então, aqui, todo esse procedimento aqui dentro, tem no manual, qualquer problema de operação, de função, vocês podem entrar em contato com a gente. Voltando para cá, falando só da questão de condições de uso, né? O módulo ele é gratuito, ele não tem custo nenhum para nenhum cliente da Basic Line, no caso, nenhum cliente usuário do SCC 32, obviamente, né? Mas ele pode ser adquirido separadamente para quem não é cliente, para quem quer ter isso como facilitador. A gente tem recursos para colocar esse módulo fora do sistema para que você possa utilizar, tá? O envio de mensagens por WhatsApp, ele é gratuito para clientes com chatbot Basic Line, ou seja, quem quer um cliente que tem hoje um chatbot ou um serviço de integração com o WhatsApp com a Basic Line, não tem custo nenhum, já vai funcionar, na verdade, automaticamente, e os usuários credenciados, os usuários que estão lá habilitados, vão receber as mensagens diretamente. Para quem não tem serviços de chatbot ou integração com o WhatsApp da Basic Line, a gente está fazendo um valor de custo, porque, infelizmente, isso demanda de uma contratação de terceiros, demanda de uma infraestrutura, então a gente tem um repassezinho de custos, pode ser contratado separado, utilizando números da Basic Line ou números da própria instituição, números do WhatsApp da própria instituição, isso vai depender do formato que você queira receber, tá? Se venha de números da Basic Line, tem diferença de preço aí, ou se não, tá bom? Para clientes de ambiente físico, né, e não utilizam o ambiente em nuvem, pode ser necessária a instalação de algum componente, dependendo da versão do Windows que essa instituição use na máquina que vai utilizar previamente o sistema, então, o módulo em si. Tá? Isso acontece em algumas versões de Windows desatualizadas, algumas versões que precisam que a gente registre uns componentes adicionais. Não é necessário reinstalar o sistema, não é preciso ter esse trabalho, a gente só identifica lá os componentes que estão faltando e reinstala apenas os componentes faltando. Questão de certificação, segurança, etc., que muitos das máquinas, às vezes, não estão atualizadas nesse sentido. As maiores informações comerciais podem ser feitas pelo WhatsApp aqui da gente, 3332-592, e o suporte ao módulo é pelos mesmos canais de atendimento que nós temos de suporte, tá? Da Basic Line. Alguém tem alguma pergunta, tem alguma dúvida a respeito do módulo? Alguém já chegou a usar isso, já viu lá, já deu uma olhada, quer acrescentar alguma coisa, alguma sugestão? Estou aqui à disposição. Diga, Verônica. Oi, Rogério. Então, a dúvida que eu fiquei é a seguinte: o sistema vai estar também em sincronia com SCR e o CRD? Não. Tipo assim, isso que eu queria saber. Tipo assim, 3040 bateu na trave, aí cai em crítica, né, de qualidade. Aí a gente baixa então, no sim. Sim e não, né? Sim, porque lá no STA essa informação retorna que o arquivo está sendo questionado, né? Que é essa informação que a gente tem aqui. E aí sim, você vai ser avisada nesse sentido, tá? Aí mas tem você que não vai entrar ver. para poder. Exato, você vai ter que Tem entrar que no entrar painel. de qualquer forma. Isso porque o Banco Central não disponibiliza esse acesso, né, via API, ele não disponibiliza esse acesso para a gente poder fazer essa consulta diretamente. Tá? O momento que isso for disponibilizado, fica mais fácil. Uma outra coisa que a gente está tentando ver é a questão da sinalização do PC Correio, né, que muita coisa vem por lá. Então, a gente está vendo a possibilidade de não, evidentemente, reinventar a roda. Vamos mandar o correio por ali. Não tem sentido isso. Não tem necessidade disso acontecer. Mas, de repente, criar um monitoramento do BC Correio. Na medida que chegar alguma informação importante, alguma coisa relacionada para você, o próprio sistema te avisar em relação a isso, entendeu? Para você não ter que ficar abrindo lá o tempo todo. Mas isso é uma coisa que a gente vai fazer só para o ano que vem. Para esse ano não deve fazer, não. Tá? Mas quanto ao que você perguntou, o acesso ao CRD, painel, etc., isso tem que ser feito da maneira tradicional, porque não tem como a gente fazer a integração por aqui. Tá bom? Alguém mais tem alguma dúvida? Não? Bom, então, o que a gente queria apresentar para vocês é essa, tá? Essa novidade, esse recurso.
Podem começar a usar normalmente, tá bom? Mas não esqueçam que inicialmente, tá? Não esqueçam disso para não causar problemas para vocês em relação ao usuário, porque o acesso do usuário, ele também... Gente, tem um áudio aí vazando, hein? O acesso do usuário... Ah, sim, pode falar então, desculpa. Barradas, se a gente não aderir, não quiser usar esse novo recurso, a gente vai mandar normalmente igual estamos mandamos antes, né? Não muda nada. Você tanto pode mandar por um como mandar por outro. Ah, tá. Obrigada. Bom? Ah, obrigada. Nada. Então, aqui nesse caso, tomem bastante cuidado com essa relação. Gente, vamos fechar aqui o áudio? Beleza, obrigado. Então, tome bastante cuidado com essa questão da credencial, tá? E se certifique se você está usando o ambiente certo, para evitar que você ache que está mandando os arquivos por aqui em ambiente de produção e está mandando em homologação. Antes, como eu disse, que podem testar se estão credenciados para o ambiente de homologação do STA, podem testar à vontade. Mas se você selecionar o ambiente de produção, saiba que você está mandando de fato, tá bom? Então, não fique, vamos dizer assim, na brincadeira de trocar isso aqui e desatualizar isso aqui de alguma forma para que você não perca, né, ou ache que está mandando informações e não está, tá? Porque aqui ele não vai fazer distinção para você, ele vai até te mostrar aqui, ó, que mandou em homologação. Mas ele, se você tiver credenciado, ele vai aceitar para você, normalmente, tá? Se você tiver homologação e tiver credenciado, ele vai aceitar que você mande normalmente, e se isso não for percebido pelo operador, você corre o risco de estar mandando no ambiente errado. Então, tenha bastante cuidado com relação a isso. Por isso que a gente colocou até no manual que a primeira coisa que você precisa fazer antes de usar o envio, ou consulta, ou qualquer outra coisa, é vir aqui e se certificar sobre as suas credenciais e se você está no ambiente certo. E como teste, você faz a validade da senha aqui. Tá? Você faz a validade da senha. Então, no momento que você faz isso e validou, ou seja, conseguiu certificar que a senha está dentro da validade, está com a credencial certa, fique à vontade para usar o ambiente que você escolheu aqui. Isso pode mudar, quer dizer, eu quero fazer um teste, não tem problema, como eu disse, você pode mudar aqui e mudar para cá. Só que presta atenção que a credencial é única. Então, se você mudar e você, de repente, na sua instituição, tiver mais de uma pessoa que faça transmissões do arquivo via STA, você vai afetar essa pessoa. Isso não essa credencial ela é única. Você usa uma única credencial para envio. Então, não se utilize dela para testar e não volta à situação que estava, tá bom? Coloque a situação anterior lá, para evitar que outra pessoa, eventualmente, faça a transmissão no ambiente errado. Diga, Jorge. Bom dia, Rogério. Com relação a essas credenciais que você está comentando agora, o que eu preciso fazer para mudar aqui os nomes que estão disponíveis aqui como credencial? Você fala aqui no próprio sistema? Sim, exatamente nessa tela aí. Então, basta entrar nessa tela aqui e trocar a informação. Não, então, eu digo o seguinte, aqui ele já veio formatado com alguns nomes de pessoas que já não estão aqui. Aqui em cima? Então, sim, isso, exato. Esses são usuários do sistema. Isso, exato, os usuários do sistema. Então, isso é lá no módulo de registro de senhas do sistema, registro de usuários do sistema. Então aí depois eu mostro a você separadamente, lá para você poder descredenciar esses usuários que estão lá. Beleza, tá bom. Tá bom? Mas obrigado. Em relação ao acesso ao STA em si, a transmissão e recepção, basta trocar essa parte aqui da senha e do usuário, não esquecendo que esse usuário é completo com a identificação da instituição junto ao Banco Central. Então, isso, porque como tem vários nomes aqui, só para não, de repente, alguém clicar aqui e colocar um nome que já não pertence mais, não sei se isso pode criar algum problema, então, por precaução, eu prefiro limpar isso aqui. Ok, sem problema. Depois a gente conversa e mostra direitinho como é que você pode fazer isso lá. Tá bom? Valeu, obrigado aí. Carol, diga. Oi, Rogério, tudo bom? Deixa eu te falar uma coisa. No meu, é só uma dúvida mesmo, nessa questão de usuários. Tá dizendo, assim, tem N Carolina
Carolina sozinho. E aí, qual que eu escolho? Tanto faz. É indiferente isso? É indiferente, né? Porque o que acontece nesse caso, né? Nós, voltando um pouquinho lá no início do ano, nós criamos essa questão do usuário N underline, para fazer a separação, né, tempestiva em relação ao período de 2024 para 2025, você ter acesso. Então, assim, pode usar o seu usuário N, que é o usuário mais prático que você está usando agora, tá? Não tem problema nenhum, não vai fazer diferença. Porque, na prática, essa parte aqui do usuário, ele é mais para identificar quem são as pessoas que vão receber o WhatsApp. Tanto o seu usuário N como o seu usuário sem N é você. Então, não tem diferença. Tá. Entendi. E aí, no caso, aqui o meu usuário é o STA, a senha que eu uso lá. Tá. Isso. Tranquilo. Isso. Tranquilo. Tá bom? Diga, Verônica. Surgiu a seguinte dúvida. Por exemplo, Copejal. A Carolina tem acesso e eu tenho. Geralmente sou eu que envio todos, ela tem feito mais o 3044, né, Carol? Sim. Na hora de selecionar ali o usuário, tanto ela quanto eu teremos acesso a essa tela. Aí pode ocorrer um risco de equivocadamente clicar no usuário errado e a Carolina, eu mandar... Não, olha só. Essa parte aqui do usuário, ela não é um usuário credenciado aqui. Esse credenciamento, ele é único. Então, você pode colocar, já que você é o que mais manda, por exemplo, você pode mandar a sua credencial aqui, colocar a sua credencial aqui, tá? Essa parte aqui de cima não interfere na parte de baixo da credencial de acesso ao STA. Então, quando você mandar aqui, vai mandar sempre pelo mesmo usuário. E quando eu for mandar o 3044? Vai mandar pelo mesmo usuário que tiver aqui. Na verdade, não importa o usuário. Para o Banco Central, não importa bem o usuário que você usa para mandar, desde que os dois tenham acesso à transação, né? A questão é mandar a informação que outro tinha que revisar e não estava apto para ser enviado ainda. Mas aí é uma organização interna, né? Por isso que eu te falei. Então, assim, eu posso clicar lá sem querer, botar a Carolina e mandar. Aí a Carolina, no dia seguinte, puxa a minha orelha. Você mas isso já pode acontecer hoje no STA Web. Quer dizer, você com acesso ao STA Web, você pode acabar mandando um arquivo qualquer que já foi gerado, que não foi verificado da mesma forma. Eu sei os que eu me comprometi a enviar e ela o dela, entendeu? E no STA eu entro com a minha senha, ela não sabe qual é a minha senha, entendeu? Então não tem como ela trocar, entendeu? Mas em relação ao arquivo que você escolhe para mandar, tanto você como ela tem os mesmos direitos de mandar, né? Então você pode mandar um arquivo que teoricamente ficou acordado que ela era para mandar. Isso é uma questão de organização interna, né? Sim. Então, assim, a gente tem que se policiar em relação a isso. Sim. Entendeu, Carol? Tá, eu entendi. Eu achei que toda vez que eu fosse mandar, como, por exemplo, eu e a Verônica que utiliza, toda vez que eu fosse mandar, eu tinha que incluir a minha senha aqui. Também não. Não, ela vai ficar fixa aqui. Você pode escolher um usuário, pode ser você ou a Verônica que seja, né? Que mais utiliza, talvez, e colocar, e a transmissão vai ser sempre por esse usuário. Isso não implica de um usuário não enxergar o que o outro está fazendo no STA. Lá no STA, você vê o da instituição como um todo. Então, tanto faz você mandar pelo seu usuário, como mandar pelo dela, que a informação vai ser recepcionada pelo banco, processada pelo banco, normalmente. Para o Banco Central não importa, como eu disse, exatamente quem é o usuário que está mandando, desde que esse usuário esteja credenciado ao envio. Eu também posso mandar, por exemplo, eu só mando mesmo o 3044. Então, eu também posso mandar o 3044 pelo STA normal, pelo normal, e monitorar aqui dentro. Pode, desde que você coloque aqui o consulta, você informe o protocolo aqui e insira. Isso é uma organização de vocês. Muito bom para mim. Não. Sim. Isso aí é o que eu preciso. Tá. Você só tem que vir aqui, colocar o número do protocolo, clicar em consultar protocolo, e aí você vai inserir o protocolo na lista. Ele vai te fazer a pergunta se você quer inserir aquele protocolo na lista ou não. Entendeu? Assim só. Não, para mim assim é perfeito, porque eu só preciso do resultado, entendeu? O envio é muito rápido mesmo, já mando logo, mas monitorar, e toda hora a gente tem que entrar para ver, foi, não foi. Isso é que quebra a gente, né? Aí estando aqui na tela, para mim é ótimo. E aqui, na verdade, se o seu WhatsApp, né, está cadastrado
aqui Melhor ainda. para receber a recepção, você vai 3 vezes por dia, na verdade, ele vai, como eu disse, por volta das 10 da manhã, por volta das 2 da tarde, que são mais ou menos os horários de processamento do Banco Central, por volta das 10 da manhã, por volta das 2 da tarde e por volta das 6 horas da noite. É claro, tem processamento na madrugada, tem processamento à noite, que você vai recepcionar no dia seguinte. Agora, nada impede de qualquer momento, o protocolo estando aqui, você vir aqui e fazer a consulta, ou até mesmo pelo próprio STA Web, fazendo a consulta desse protocolo. Sabendo que se você consulta lá no STA Web, não muda o status dele aqui. Para mudar o status dele aqui, você precisa consultar por aqui, tá? Então, são coisas separadas. A gente não consegue pegar a informação se mudou automaticamente lá. A gente precisa ir até lá e consultar. Então, se está aqui, tá? Se você, consultei lá e está ok. O próprio sistema, naquele momento, não tem essa resposta. Só quando ele fizer a consulta periódica do dia é que ele vai obter a resposta definitiva do que está lá, tá bom? Ou se você fizer a consulta e atualização manual aqui. Tá bom? Ok? Tá perfeito para mim. Alguém tem alguma dúvida? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Bom, não tendo, obrigado por vocês terem tido a paciência de ouvir a gente mais uma vez. E qualquer problema que tenha, podem começar a usar, como eu falei, qualquer problema que tenha, abre um chamadozinho lá no nosso portal, tiver alguma dúvida de uso, algum funcionamento, alguma coisa que esteja ainda com algum tipo de problema para vocês. A gente colocou a ferramenta recentemente, então podem surgir algum tipo de dúvidas, né? Pode surgir algum tipo de dúvida ou problema. Como eu disse, pode ser necessária a instalação de alguns componentes. Teve gente que já começou a usar e relatou algum tipo de erro que apareceu. Quando manda para a gente o erro que apareceu, a mensagem para a gente, de maneira que a gente consiga visualizar a tela inteira, tá, do sistema. É uma coisa que eu peço sempre. Quando mandarem algum tipo de erro ou informação para a gente, tente buscar o maior volume de informação possível. Porque muitas vezes a pessoa manda, às vezes, uma foto só de um pedacinho da tela, a gente não sabe nem do que se trata. Então, precisa mandar para a gente um conteúdo completo, que a gente consiga visualizar e até mesmo, se for preciso, simular o que a pessoa fez para entender onde está o problema. Quanto mais rápido a pessoa faz isso, e melhor ela faz, mais rápido ela tem a solução do caso dela. A exemplo disso, se aparecer alguma mensagem para você eu tentar usar, que não seja eminente em relação à operação, ao arquivo, alguma coisa do gênero. Evidentemente, isso aí é uma coisa que a própria cooperativa pode resolver, mas alguma coisa que não esteja funcionando adequadamente, manda para a gente lá no portal, que a gente analisa e resolve o problema o quanto antes. Tá bom? Bom, obrigado, gente. Boa tarde para vocês. Alô. E até a próxima. Tchau, Tchau. obrigado. Um abraço. Tchau. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.